Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. Para você que não me conhece, meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. E a notícia de hoje, um pouco antes, quase no final da manhã, né? Teve a notícia que o Pedro Caixinha, que era o técnico do time do Santos, já não faz mais parte do elenco do time santista. Ele foi demitido pelo CEO Pedro Martins, o mesmo que trouxe ele. Agora existem divergências a respeito de quem trouxe esse técnico, né? Pedro Martins foi o cara que anunciou o nome dele na entrada dele, na apresentação dele mesmo para o elenco santista e para a mídia de uma maneira geral, né? Mas existem controvérsias. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso, daquilo que eu entendi, que o motivo maior pelo qual ele foi demitido. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta depois da vinheta. Salve, torcedor santista! A gente vai juntos, vamos juntos, né? Falar sobre o time do Santos. E no meu modo de ver, pessoal, você que está chegando aqui, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante e principalmente aí faça seus comentários. Motivo, evidentemente, que todo mundo sabe que foi o resultado, né? Todo mundo sabe isso, que a cultura do futebol brasileiro, principalmente aqui no Brasil, é de fritar técnicos, né? Mas nesse caso não tinha como segurar de fato de verdade, né, pessoal? Principalmente depois da derrota de ontem, frente ao time do Fluminense, que o Santos perdeu nos acréscimos dos acréscimos, num gol, até um gol meio espírita, né? Porque a bola era uma bola totalmente defensável, a bola acabou sendo desviada depois de um chute do Samuel Xavier, e acabou batendo no tornozelo ali do Escobar, e acabou enganando o goleiro do time do Santos, o Brazão, e o time do Fluminense venceu o Santos por 1-0. E aí tem análise da partida, qual eu já fiz, vou tentar colocar no card aqui para você entender o que aconteceu dentro da partida. O Santos foi muito covarde, cara. Não jogou para empatar o jogo. O Santos, a gente via, pelo aquilo que a gente acompanha o Santos todas as vezes, jogando na Vila Belmiro ou fora de casa, esse não é o futebol do time do Santos. E a maneira como o Santos jogou ontem, foi uma maneira que o Santos jogou para não perder. Era nítido isso, o que a gente via ontem dentro da partida. E o Santos sofreu, porque quando o Santos joga dessa forma, deixando o time adversário vir em todo momento e se acovardando de jogar, o próprio Neymar, eu falei ontem no conteúdo pós-jogo, ele disse o seguinte, que o Santos tem muitos jogadores importantes e precisa realmente aparecer dentro da partida, ter um pouco de mais responsabilidade. E eu acho que é pouca ainda. Eu acho que pelo valor e pelo aquilo que o Santos gastou, totalmente diferente do ano passado, porque estava na segunda divisão, o Santos contratou pra caramba e pela primeira vez, depois de muitos anos, o santista falou, poxa, agora vai, né? E não é isso que aconteceu, não houve evolução daquilo que o futebol, que o Caixinha queria ou gostaria que o Santos apresentasse dentro de campo. Acho que ele falou muito bonito, que eu acho primordial dentro de qualquer pessoa falar bem e tudo mais. Só que quando a gente fala muito e faz pouco, ou não consegue traduzir isso em ação dentro de campo, e eu digo ação, o que é? Vitórias, evolução, coisa que não teve na equipe do Santos, deu no que deu. Então já era meio que esperado, já o Pedro Caixinha já estava meio com a corda no pescoço, essa que é a verdade. Existia uma parte da diretoria do Santos que já queria que ele fosse demitido desde quando o Santos saiu do Campeonato Paulista, e essa evolução é muito importante, pessoal, muito importante. Por quê? Porque esse eu gostaria que fosse o carro-chefe para tentar trazer outro técnico para o time do Santos, para o Santos realmente evoluir, né? Fisicamente, taticamente, um dos motivos que eu acredito ser também incisivo, né, para ele realmente ser demitido do time do Santos, que era um técnico de uma nota só, jogava no 4-3-3, insistia com alguns jogadores que estavam numa péssima fase, como, por exemplo, o Guilherme, que ele tirava todos os jogadores. Eu acho que ele mexeu numa ferida do torcedor santista, que tem um carinho muito especial pela base do time do Santos, foi tirar realmente o Gabriel Bom Tempo,
que a maioria dos torcedores santistas, eu me incluo nisso, não conseguimos entender, até porque ontem, quando ele entrou dentro da partida, ele já fez muito mais do que o Pituca. Muito prazer, Pituca, meu nome é Vargas Joaquim, e também o Schmidt, muito prazer, Schmidt, o meu nome é Vargas Joaquim, que não jogou absolutamente nada, né? Roleiser, que foi a principal contratação do time do Santos, também foi gastado muito dinheiro e não se houve nenhuma melhora no futebol desse garoto, né? Então é muito cômodo, né, para os jogadores ficar na situação como está. E há quem diga, pessoal, é que o clima dentro dos corredores da Vila Belmiro com relação aos jogadores e com o técnico já não era mais a mesma. Então isso quer dizer o quê? O treinador perdeu o respeito? Perdeu. Ou não? Ninguém sabe. É muito nocivo o ambiente dentro do futebol, né? O técnico ele precisa ter várias valências e uma delas é agregar o time e fazer com que ele entenda o esquema tático dele e que ele entenda passar aquilo para colocar dentro das quatro linhas, que eu acho que o Pedro Caixinha, não, tenho absoluta certeza que ele não conseguiu. Então o Santos, quando for procurar um técnico, ele tem que procurar técnico que não, nas primeiras entrevistas que ele for dar, ele não fale um monte de borracha, igual o Pedro Caixinha falou, aquela situação, por exemplo, do sistema defensivo do Santos, que era muito ruim, o Santos tomando muitos gols de cabeça, né, na parte defensiva, e tinham lá um cara meio que especialista no sistema defensivo, que tinha sido o destaque do ano passado, talvez o melhor jogador, um dos melhores jogadores do time do Santos, com o Guilherme, né, que foi o artilheiro, para você ver que quando a coisa realmente se evolui dentro do Santos, poucos jogadores conseguem aparecer, mas aquela situação com o Gil realmente dando sopa lá, e ele deu aquela declaração praticamente que não fazia parte do contexto, e o Gil realmente ficou ali trabalhando duro, não reclamou, e até que teve a oportunidade, acabou entrando e acertando de uma certa forma, assim como ele foi um gigante ontem junto com o Zé Evaldo ontem no sistema defensivo do Santos. Santos perdeu, é bem verdade? Para quem está vendo e viu o jogo de ontem, nossa, o Santos tomou um gol no finalzinho, não merecia. Mas para quem está acompanhando desde que o Santos subiu da segunda para a primeira divisão, é uma coisa totalmente diferente. Então, pessoal, só assiste conteúdos do time do Santos. Não assiste conteúdos que falam a respeito do Santos quando só fala apenas uma querelinha, né? Quando não tem contexto nenhum, quando as pessoas não acompanham o time no dia a dia. Então, se inscreva em canais que falam a respeito do Santos, tem vários aí, só vários. Só que você colocar na lupa do YouTube e você vai ver um monte de canal que fala a respeito do Santos. Pô, tem o Sormani, tem Esporte por Esporte, não, tem um monte de canal, tem Ademir Quintino, tem um monte. Se eu for falar todos aqui, de repente eu posso me sair muito mal ou deixar algum canal muito bom para trás, e eu não quero fazer isso. Então, pessoal, os motivos são vários possíveis, são variados, né? O motivo pela decisão, da tomada de decisão, da demissão do técnico Pedro Caixinha. Mas eu acho que a evolução e a falta de resultados, acho que são os primordiais. O esquema tático, todo mundo sabe que ele não fazia o mesmo, insistia com o Guilherme, com alguns jogadores, né? E num time que na sua grande maioria teve avaliação de contratação também feito por ele, eu acho que ele deu um tiro no pé, né? E aquela situação também do Soteldo, né? Que o Soteldo é isso, que o Soteldo é aquilo. Embora eu também acho que o Soteldo nem deveria voltar para o time do Santos, cara. Depois daquilo que ele fez, largou o Santos na mão. Então, cada um entende de uma certa forma. Eu acho que tem alguns jogadores que eram superestimados dentro da equipe do Santos. Guilherme, todo mundo sabe que é um deles, que é um jogador que está numa má fase e não saía nem por decreto. A teimosia do Pedro Caixinha é uma coisa também muito irritante. Me parece que as declarações que ele deu em alguns pós-jogos, né? Quando ele se sentiu à vontade em falar sobre o posicionamento dentro de alguns jogadores, de serem incisivos, de quando ele tomar uma decisão ele não volta mais atrás, aquela coisa meio de personalidade forte e tudo mais, não fez muito bem para ele não. Isso foi transferido para uma outra coisa chamada teimosia. E quando o jogador está numa má fase, quando o jogador não entrega, o pior de tudo isso é manter esse jogador dentro do elenco. E eu não estou falando que ele pode depois não voltar. Não, se o cara não está bem, tira o cara e coloca ele depois numa segunda oportunidade. O problema é que, além dele não tirar, ele manteve muitas vezes
esse jogador, o Guilherme, por muitos minutos dentro de campo, quando poderia ter colocado outro. E ele mexeu numa coisa que eu acho que não deveria ter mexido, que tem um carinho especial, principalmente pelo torcedor santista, que é a base. Tirou o Gabriel Bom Tempo e a gente não sabe o motivo pelo qual ele tirou, mas eu sei. E todo mundo sabe que a corda sempre estoura para o lado mais fraco, o menos medalhão dentro da equipe. Então, enquanto ele ficou com alguns jogadores que não estavam apresentando nenhum tipo de futebol, insistindo com alguns, em vez de ver outras opções, que opções tinha, né? Opções tinha. E ele não conseguiu fazer isso, eu acho que já foi motivo suficiente para ele não permanecer na equipe do Santos e ser realmente demitido. Agora, o Santos tem que prestar atenção no próximo técnico. Estão falando de Sampaoli, estão falando de Dorival Júnior, que eu acho que não vem, estão falando de Tite. Olha, o que importa para mim, pessoal, é o resultado. A maneira que o Santos está jogando, o Santos tem uma característica especial de jogar para frente, eu também acho. Mas entre jogar para frente e não ganhar, e jogar de uma forma homogênea e ganhar, empatar todas as partidas e disputar títulos todos os anos, eu acho que é melhor para o torcedor santista. O Santos precisa de um título, pessoal, de um título. E a possibilidade que o Santos teve foi realmente no Campeonato Paulista, que saiu na semifinal perdendo para o seu maior rival, né? Agora, com a presença do Neymar, com o dinheiro que está em jogo, com as contratações, e não está havendo evolução em nenhuma parte, os caras falam assim, pô, tá investindo um monte de dinheiro e o time continua jogando esse futebol medíocre, então a corda estourou pro ex-técnico do time do Santos, Pedro Caixinha. Se inscreva no canal, ative todas as notificações e assim que tiver conteúdo, vai vir uma notificação para você e provavelmente na hora que você tocar, você vai assistir um conteúdo desse negrão aqui que vos fala, Vargas Joaquim. Abraço para você, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.